Sim, porque a gente até pensa nisso, né? Todo jornalista pensa em, de repente, ser cronista. Muitos cronistas vieram do jornalismo, estavam ali na redação de jornal, naquela redação mais romântica de antigamente, ou nessa toda informatizada de hoje. De repente mandam de casa. Vocês mandam de casa ou vocês Sim. frequentam a redação? Estão um pouco mais distanciados, então. Mas qual é a ligação que ainda existe entre o jornalismo e a crônica? Principalmente a crônica que sai no jornal. Acho que o jornalismo é o espaço clássico da crônica, né? Quando se pensa em crônica, tá no jornal, é ali um suspiro, né? De repente esse copo d'água ali no meio das notícias que pesadas, ou as notícias assim que se repetem hoje na internet, aí você encontra a crônica e é sempre uma janela, né? De 1000 possibilidades, né? Cada leitor vai para um caminho. Porque em geral os jornais são muito chatos, né? As notícias em geral são muito ruins e a crônica é um pouco uma contramão dentro daquela coisa. Mas tem crônica cinzenta. também que mete dedo na ferida, né? É mais artigo, eu acho. assim, porque confunde muito. A maioria das vezes são artigos, são editoriais, são uma coluna de opinião, são os colunistas. Que é uma grande confusão. A crônica ela é confundida, ela é primo de quase todas Então as coisas. a gente pode definir a crônica também como um momento leve, sempre? É uma característica que acompanha ela desde o nascimento, assim, uma das características fortes dela é esse recreio, esse respiro mesmo. Acho que o que caracteriza a crônica, diferencia das outras coisas, é a pegada. Não é tanto o assunto. Sim, não é? sim. O Otto Lara Rezende tinha lá na página 2 da Folha, ele pegava uns assuntos, às vezes, assim, do dia, umas coisas, umas maçarocas de política, Collor cai, não cai, aquela história. E a maneira como ele tratava era uma maneira, vamos dizer, cronical. Sabe, é diferente do editorial. Tinha um tom de quem está sentado num botequim comentando, pois é, Chico, você viu aqui, sabe? Não era... É um tom de conversa mesmo. É uma coisa que estabelece uma intimidade com o leitor, né? E tem, para mim, tem muito essa coisa da contramão, sabe? Às vezes de apontar um outro caminho que a notícia não está conseguindo perceber, né? Porque apela mais para uma sutil. outra coisa, apela para uma outra coisa do leitor, né? Que a sensibilidade não é só o intelecto do cara, não. Joga uma minhoquinha, às vezes, na cabeça do leitor, sabe? Convida esse leitor a ver as coisas de uma outra maneira. E às vezes está falando de algo que aconteceu naquele dia, né, algo factual, mas vira um texto atemporal, porque muitas crônicas depois viram uma coletânea, né, se juntam por e muito viram um tempo, livro. Qual é o momento em que as crônicas podem se agrupar para formar um livro? É quando se junta um certo número ou Eu acho que pode tem um ser, fio assim, condutor entre elas? Eu tenho 2 livros de crônicas que eles são muito de uma... tem uma amarração de assunto. E depois, e eram crônicas, na maioria já publicadas, e o que eu fiz? Reescrevi um pouco para ficar mais fora do tempo e amarrei como fosse uma narrativa, como tivesse uma suposta sequência ali. Acho que na hora de virar livro tem uma arrumação, tem um ajeitamento para aquilo não Tem que adaptar. perecer muito rápido. É uma coisa que foi avulso, vendido ali no jornal ou na internet, onde for, e que na hora do livro eu tenho essa preocupação de tirar algumas coisas que eu pontuava, algumas vírgulas ali que eu explicava uma coisinha muito factual do dia e que é desnecessário depois no livro, não precisa daquela explicação toda. Agora tem umas que você lê e você diz, isso aqui não vai para um livro porque isso foi com o peixe da feira e adeus, não volta para livro. Mas aí eu procuro ter uma sequência de temas, ter uma edição mais apurada para segurar como livro. Eu acho que é um pouco como você abrir uma porta da despensa na sua casa e olhar primeiro as datas de validade. Né? Tem algumas coisas ali que caducam muito rapidamente. Esse tipo de arrumação que você faz, eu acho muito bom. Você cria um fio, bota ali, faz uma unidade. Eu trabalho de uma outra maneira. O que pode se seguir aqui? Sabe, não precisa ser aquele dominó em que o 2 encosta no 2. Uma coisa às vezes que é um pouco mais reflexiva, de repente em seguida você dá um choquinho no leitor com uma outra coisa, você cria uma montanhazinha russa, sabe? Assim, eu gosto dessa ideia. Tem que abrir com uma coisa forte, acho, né? Catar o nego assim, vai me ler aqui, né?
Porque apesar da crônica ter essa ligação com o cotidiano, às vezes esse cotidiano que instiga o cronista, ele clama por uma universalidade, né? Você está falando de amor, enfim, de sexo, de comida, isso não vence com o tempo. Acho que crônicas assim, mais universais, eu acho que elas conseguem ultrapassar esse fato. E vocês geralmente falam, podem até estar falando de uma coisa pessoal, de uma coisa ali pontual do dia, mas acabam falando, tocando muita gente que está lendo o jornal, muitos leitores. E aí vocês acabam, às vezes eu tenho essa impressão, me corrijam se eu estiver errada, que o cronista, ele vira uma figura que tem uma legião de seguidores, tem fãs, mais às vezes do que o escritor, porque às vezes a pessoa é fã de um livro, né, de uma obra do escritor, mas sim, vocês não, a pessoa fica muito fã de vocês, vocês são pop, né, a gente pode dizer isso. Vocês se sentem assim também? Como é que é isso? Sim. O que eu acho bacana na crônica e que eu com 200 mil anos de jornalismo de redação ou com outros livros publicados eu não tinha, é a comunicação eu escrevo uma crônica de futebol na Folha de São Paulo, toda sexta-feira, meu porteiro lê tanto quanto a madame que passa puxando o cachorrinho lá na frente de casa. Então, essa história é muito bacana do cronista, essa amplidão que dá para ser lido, que eu não vou ter num livro meu, que eu não vou ter num romance ou num livro de contos. Isso eu acho muito bacana. E ao longo da história sempre teve esse papel, né, do cara esperar a última hora lá, saindo no Rio, para ler a crônica de Nelson Rodrigues, correndo a quente ali, tomando café no botequim da esquina. Então essa suposta vagabundagem da crônica nos é muito favorável, uma bela história. Tem muito leitor que te escreve, ou te telefona para te sugerir coisas. Olha, tem uma história ótima aqui da minha família, minha avó não sei o quê. Né? E vira crônica depois? Às vezes. Às vezes é muita coisa que você... Eventualmente. Isso aí, eu vou querer saber alguma dessas histórias então. Vão lembrando aí, vão puxando aí durante o intervalo, porque a gente vai fazer um breve intervalo. Olha, e você aí que pegou o programa começado, de repente aí está lamentando esse fato, você pode ouvir o programa na íntegra daqui a pouco, às 8h30, através das rádios Nacional e MEC, tá? A gente vai para o intervalo e já volta. É a TV Brasil, na Bienal de Brasília 2012. Estamos de volta com o programa Entre Livros, direto aqui da primeira Bienal Brasil, aqui em Brasília, 2012, e eu estou aqui falando sobre a nova crônica. O que é a nova crônica? Eu estou aqui com os cronistas Chico Sá, Sérgio Mádio e Humberto Werneck. Eu pedi para vocês lembrarem de histórias interessantes, e aí eu me lembrei que o Chico Sá começou a carreira escrevendo cartas de amor sob encomenda. A encomenda, até hoje eu escrevo sob encomenda, é a minha grande musa, é quem me persegue, é quem me dá a data, a hora de entregar, eu vivo sob essa versão da encomenda. A primeira história que eu fiz de escrita foi em rádio, em Juazeiro do Norte. Era um vizinho meu que fazia um programa chamado Temas de Amor, e sabia que eu escrevia lá uns poemas, umas coisas, e ele me levou para responder cartas dos ouvintes. Normalmente eram as cartas de consolações para as mulheres, que os maridos iam para São Paulo, não davam satisfação. Alguns cabras safados do Nordeste que fugiam de casa e não davam muita satisfação à mulher. E eu acabava escrevendo, só que eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu mal tinha visto uma mulher na minha frente, eu não tinha ideia. Mesmo assim conseguia escrever? Eu escrevia, eu pegava lá uma... Na imaginação, né? Eu pegava muita coisa da minha formação daquela música cafona, romântica, de Nelson Gonçalves, Rolando Dias, de certa forma Roberto Carlos, e acabava emendando uns versos ali, depois colocava assim uma música, normalmente que tinha a ver com a carta, e estava dado o recado. Mas era de uma ingenuidade maluca para consolar uma mulher. Eu não sabia nem o que diabo viria a ser uma mulher na minha vida, como é que eu vou confortar alguém? E hoje, falando assim, em termos, digamos assim, de homem e mulher, você acha que a crônica é uma mulher charmosa, está mais para uma mulher charmosa ou para um homem cheio de lábia? Ela às vezes ela fica, como a gente estava demorando sem saber o que ela era, às vezes ela até um pouco transgênera, como se chamaria? Transgênera, travesti, porque é homem ou mulher, metrosexual. Pode ser tudo, né? Ela não tem,
Mas eu costumo tratá-la como uma bela moça que passa na calçada, ali sorrindo, etc. Talvez seja a forma como eu veja. Entendi. Humberto, eu li que você não tem uma religião, mas que você tem uma padroeira que seria Sherazade, né? Aquela que se livrou de morrer por conta de contar histórias. Exatamente. Essa criatura é a minha guia, sabe? Eu, se puder, vou sempre acompanhar a Sherazade. O que essa mulher fez? Ela contou histórias para o sultão Shahriar com uma tal graça, eu acho que mais do que o conteúdo das histórias, a maneira sedutora como ela contou, aquilo prendeu o sultão de tal forma que ele se esqueceu de cortar o pescoço dela, ao contrário do que tinha acontecido com as moças que passaram por lá antes, né? Se uma pessoa abandona uma coisa que eu escrevi, eu acho que essa pessoa me decapitou. Foi inútil eu ter escrito para o Chico Sá aquela coisa, porque ele não leu. Então eu acho que tem essa busca de seduzir, sabe? O leitor. Em cada frase, em cada palavra, uma palavra manda você ler a seguinte, uma frase a seguinte. Uma carpintaria. Você cria aí uma espécie de um tobogã tortuoso, através do qual o seu leitor vai deslizar. É a única forma dele te ler. Não é? Então, seu leitor imaginário, quando você escreve a crônica e pensa no leitor, Sou leitor eu. ali com uma faca para cortar seu pescoço. É você mesmo, então você escreve o que te agrada. Eu escrevo uma coisa que eu gostaria de ler. Como é que eu poderia fazer de outra forma? Imaginar assim, o que a Renana gostaria de ler? Eu não sei. Agora eu me conheço. Então, se eu não gostar de ler uma coisa, eu não publico aquilo, não. Já me aconteceu muito, sabe? Pode até você gostar, mas se eu não gostar, para mim, é um critério eliminatório. Para vocês também? Sim. Funciona assim? É importantíssimo, assim, tem uma... Claro que por conta, das vezes, da tal da encomenda, de você ter meia hora para escrever uma crônica e resolver, aí você faz, tem que mandar de todo jeito, mas você sabe o desastre que fez, tem um pouco de consciência e você tem o entendimento também de uma crônica que você sabe que vai ter uma repercussão. Com muito tempo você tem um pouco dessa ideia, né? Mas às vezes acontece de vocês se surpreenderem, uma que você achou, ai que droga, sim, vou mandar assim mesmo e faz o maior sempre tem sucesso. malucos que vão ler da forma mais Que adoro. Eu costumo escrever, eu fico um tempo antes de escrever, eu estou com a crônica ali escrevendo em mim. Então, quando eu vou às vezes para o computador, ela já tem, a história já está, né, praticamente querendo pular. Às vezes ela se modifica ou não, mas ela tem muito a ver, e aí eu me emociono às vezes quando isso reflete um pouco aquilo que estava me instigando. Para mim, raramente a história está pronta. Não é? Tem casos raríssimos. Uma vez, por exemplo, eu resolvi aproveitar um fato de que, quando eu tinha 20 e poucos anos, na casa do meu pai, eu acordei depois de uma noite de bebedeira, com o rádio ligado, não sei como não queimei a cama com cigarro, e um anúncio fúnebre. As rádios de Minas davam anúncios fúnebres. E eu ouvi o seguinte texto: batia um gongo, a família de Humberto Werneck comunica aos parentes e amigos, tinha morrido um cara com o meu nome, né? E aí seguiu-se uma longa coisa. Pois então, sabe, anos mais tarde eu fui procurar o túmulo e escrevi uma coisa para o Jornal do Brasil que foi embrião dessa crônica chamada O Céu Pode Esperar, que estou eu lá assim do lado do meu túmulo, né? Enfim, essa é uma história pronta, mas tem outras não, tem outras que eu gosto às vezes de um comecinho, sabe, de um jeito de, é como se o leitor passasse, ouvisse uma conversa em andamento, ele para e embarca naquilo. Isso para mim funciona muito. Sérgio falou de computador, vocês leem outros cronistas, principalmente na web? É o novo veículo, grande veículo para os cronistas hoje? Eu leio bastante o Rogério Menezes, que hoje ele não está trabalhando em jornal escrito, ele tem um blog e faz crônicas com a frequência, então eu estou sempre lendo. Eu assim, recebo às vezes algumas indicações, eu sempre leio, sempre estou buscando, porque o espaço tradicional se ampliou, né, explodiu para a internet e está sendo um campo que você não tem controle exatamente, né, de quantas pessoas estão surgindo, e é interessante descobrir novos, né,
novas pessoas. Passam gênios, talvez, entre as acácias, que nem no poema lá do Drummond. É. De vez em quando passa mesmo, né? Esse menino Antônio Prata, que ganhou o prêmio aqui dessa Bienal, formidável. Ele é, talvez o autor seja da geração anterior à nossa, o maior cronista hoje, assim mesmo. Não só pelo prêmio de hoje, mas pela regularidade de como é boa a qualidade da crônica dele. E ele tem essa coisa, ele é um observador, né? Ele é um observador, é um cara que presta atenção nas coisas. Né? E ele tem a vantagem, que hoje acho que uma vantagem, ele não é tão contaminado pela redação, assim, ele não teve uma cultura de viver dentro da redação. Isso me dá para ter grandes heranças de redação, que é um pouco do olhar de repórter, a rapidez ao escrever, o tanto com o tema 10 minutos, 15 minutos a crônica está pronta. Mas o Antônio, eu acho que hoje ele é favorecido porque ele não tem uns vícios que a gente, morador de jornal, de redação ali tem. Então acho que é mais limpa aí na crônica dele. Torna-se melhor. Então a gente pode dizer que a nova crônica é mais independente da redação do jornal. Não obrigatório. Os velhos cronistas sempre passaram pela redação, obrigatoriamente. E essa nova geração, ela começa ou fazendo roteiro de cinema, ou já fazendo crônica, ela não tem uma ligação orgânica como a gente teve com o jornal. Uns são favorecidos e para outros até falta a redação, mas no caso de Antônio, eu acho que ele ele tem conhecimento de jornal, hoje ele escreve para jornal, mas ele é um bom exemplo de não contaminado pelo esse mundo ele não foi jornalista de tarimba, de ficar sentado ali. Fazer um plantão na porta da Polícia Federal, o cara que está lá no dia a dia, sei lá, como eu, o Werneck, o Sérgio, de uma geração que viveu dentro da redação praticamente. Né? Tem uma nova geração que está misturando, inclusive, as mídias para fazer a crônica. Né? Tem blogs que a pessoa faz o vídeo daquilo que inspirou e combina aquele vídeo com a escrita dela, depois joga aquilo no Twitter. Então tá ficando híbrido, né? Porque essas novas mídias são híbridas. Esse caldeirão isso é legal, é interessante, né? Vamos ver o que né? O que vai dar nisso, né? Como isso vai... Tem muita novidade, né? E o que for bom vai sobreviver. Porque vai aguçando, bota música, que tem gente que coloca a música que tá inspirando ela. O Werneck depois cuida direitinho disso, porque ele além de cronista, ele tem um grande papel hoje que se fez boas coletâneas, boas antologias de crônica, está sempre atento a esse mundo, então tem que ter uns malucos para cuidar do resto da... Eu fiz uma antologia para a Companhia das Letras, na qual está o Chico, né? Em companhia do Zé de Alencar, Machado de Assis, Antônio Prata, o Atulara Rezende, enfim, um timaço lá de 42. Ela abarca desde Machado aos cronistas de blog, né? É uma coisa largamente aplicada aí em colégio. Eu gosto sim de estudar um pouquinho o gênero, sabe? De tentar entender e farejar onde é que estão os caras bons de crônica. Não são muitíssimos, não. Hoje em dia, eu não sei, há eu não sei se é... Dois livros de crônicas e esse é completo. Esse é grande. Toca todas as cordas ali. Mas o gênero é maravilhoso, né? É um gênero livre, né? Você pode... As pessoas adoram falar que crônica é um negócio menor, que não sei o quê, trata como se fosse um vira-lata da literatura. Mas na verdade é o que é lido mais em massa. É o grande forma a leitura para romance, para conto. Olha, eu como veterano em redações de revista e jornal, eu identifico muito a influência, por exemplo, de Fernando Sabino, que nunca pensou em fazer isso, o cronista Fernando Sabino, na construção do estilo jornalístico de muitas pessoas. Pouquíssimas pessoas no Brasil sabem contar uma história com aquela economia de meios, aquela rapidez, aquela coisa meio elétrica do Fernando Sabino. Ele se espantava quando falava isso com ele, então, mas é mesmo.
pessoas que jamais sonharam com a carreira literária, ou fazer crônica, ou isso, ou aquilo, aprenderam com os cronistas. Com Paulo Mendes Campos, com Antônio Maria. Eu estava falando com o Sérgio estava lembrando da coleção, tem uma coleção muito importante no Brasil, que bate com isso que o Werneck está falando, que é a coleção Para Gostar de Ler. Cara, o que essa coleção, ela elevou a crônica e ela influenciou gerações e como ela foi popular, e como foi vendida, e como quanta foi gente adotada. começou a ler, né, através dessa Exatamente. coleção. Às vezes a professora na E escola Fernando Sabino é a cara dessa coleção. Assim, primeiro Carlos Eduardo Novaes, né? Exatamente. Maravilhoso. Vamos encerrar então com essa ótima dica para vocês, que eu ia pedir uma dica, vocês já me deram, né, de leitura para os nossos telespectadores. Eu agradeço imensamente a participação de vocês, foi um papo delicioso, por isso que a gente não sentiu e agora já está acabando, passa super rápido quando é assim gostoso. Muito bom. Amanhã a gente está de volta, daqui a pouco, se você pegou o programa começado, você pode acompanhar a gente através das rádios MEC e Nacional, o programa na íntegra daqui a pouquinho. E amanhã a gente vai estar aqui de novo com Entre Livros para falar de literatura africana. Afinal de contas, são dois homenageados, né? Um é o Ziraldo e o outro é um africano chamado Wole Soyinka. É a TV Brasil, na Bienal de Brasília 2012. Boa noite. Amanhã, na primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura, um debate sobre a literatura africana contemporânea. Especial Entre Livros, amanhã, 7h30 da noite.